Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje é um vídeo bem especial porque eu vou falar para vocês de uma obra que marcou completamente a minha vida, não só como um colecionador de quadrinhos, porque foi o primeiro quadrinho que eu colecionei na minha vida, antes até de pensar em ser um colecionador de quadrinhos, mas também porque a forma com que eu vivi o resto da minha vida na questão de lazer, né? Seja em jogos, seja em literatura, mesmo quando eu me arrisco como escritor, tudo foi influenciado por essa obra. Hoje a gente vai falar do maior mangá brasileiro de todos os tempos. E eu arrisco dizer, o maior quadrinho brasileiro de todos os tempos. Hoje é Holly Avenger. Para quem não conhece, Holly Avenger é o maior mangá de todos os tempos, é o maior mangá brasileiro de todos os tempos. E isso não sou eu quem estou dizendo. Em 2007, a obra foi premiada no Japão como um dos melhores mangás internacionais do mundo. No Brasil, ela ganhou 2 prêmios HQ Mix. E ela fez algo que poucas obras fizeram no Brasil, mesmo nos dias de hoje. Holly Avenger, ela é escrita por Marcelo Cassaro e tem a arte da Erika Wano. A obra saiu pela primeira vez no ano de 2000, finalzinho de 1999, começo de 2000, pela editora Trama. A obra teve 40 volumes e eu acho que só aí vocês já tiram a noção, né, pessoal? Foi uma publicação de 40 volumes. Mesmo hoje, com internet, com redes sociais, quantos quadrinhos brasileiros vocês conhecem que chegaram em 40 volumes? Holly Avenger fez isso numa época em que se comprava na banca e toda a comunicação era por cartas. Em 2003, a obra foi relançada pela editora Talismã numa edição chamada Holly Avenger VR, que eu tenho. Foi o primeiro quadrinho que eu comprei na minha vida. Isso em 2003, faz 20 anos. Eu tinha 13 anos na época. Eu lembro que estava na loja essa edição e eu comprei porque era o 1. E na época, gente, isso aqui custava... Vamos ver se a câmera vai pegar para vocês verem. Não vai focar. Mas isso aqui custava R$ 2,99. E isso era a minha mesada na época. Então eu comprava Holly Avenger. Tenho a edição 2 da versão VR. E só que a edição foi cancelada. Ela parou de ser publicada no volume 9. E eu só tenho da VR as 2 primeiras edições. Em 2005, a obra mudou de novo de editora. E ela foi para Mitos. Lá na Mitos foi relançada a edição Holly Avenger Reloaded, que reunia da obra original, né? Ela reunia 2 volumes em 1, né? O precursor do formato Big. E eu também colecionei essa aqui. Eu tenho a primeira que eu tenho é a 3, porque eu já tinha as 2 da VR, então comecei na 3. E ela também não foi finalizada. Ela foi publicada até a edição 10. E eu ainda tenho todas, pessoal. É bem legal isso. Eu até brinco que eu tô guardando porque um dia eu vou encontrar o Cassaro e eu vou pedir para ele autografar isso aqui. Mas eu tenho os 10 primeiros volumes da Reloaded. Só que eu nunca tinha terminado, né, gente? A obra nunca tinha finalizado, eu nunca tinha concluído a leitura de Holly Avenger. Em 2012, Tormenta inteiro, né? Não só Holly Avenger, todo Tormenta mudou de editora novamente e foi para Jambô.
que é a Casa da Tormenta atualmente. Eu já mostrei para vocês no primeiro tour da coleção, o link está aqui em cima, que eu tenho um pôster autografado pelos autores, eu tenho o livro-jogo de Tormenta, eu tenho os livros de Tormenta também, e eu tenho, que a Jambô relançou, a edição definitiva de Holy Avenger. E aqui sim, pessoal, aqui eu tenho toda a coleção. A Jambô relançou Holy Avenger num formato definitivo, capa dura. Aqui ela reúne 10 volumes do original em um só, então é um tijolinho. Com isso terminou em 4 volumes e uma arte lindíssima na capa, né? Eles fizeram uma capa para cada protagonista. Essa aqui é a Lisandra, o Sandro, Niele e o Torque. Essa edição ficou maravilhosa, eu tenho ela. E agora em 2019, né, quase 20 anos depois que Holy Avenger saiu pela primeira vez, a Jambô anunciou e começou a publicar Holy Avenger Paladina, que de novo escrita pelo Cassaro e que é uma continuação de Holy Avenger. E eu ainda não comprei, né? Já está na minha lista da Amazon há 2 anos e eu ainda não peguei, porque eu ainda tenho que ler os livros, eu estou bem atrasado no universo de Tormenta. Mas tem uma continuação saindo, ela está saindo já num formato parecido com a definitiva. Ok, contei toda a história de Holy Avenger. Mas o que é, né, a história da trama de Holy Avenger? Aqui a gente vai acompanhar a história de Lisandra. Ela é uma druida que cresceu afastada da civilização, né? Ela viveu numa ilha que só tinha monstros, ela nunca tinha visto humanos. E ela sai da ilha porque ela começa a ter sonhos sobre um herói, né, um salvador do mundo que precisa da ajuda dela. Para isso, ela precisa reunir os 20 rubis da virtude, que são as pedras que dão poder para esse herói, para que ele possa salvar o mundo de um grande perigo. É uma história bem de RPG, né? Tormenta é um RPG e Holy Avenger foi a primeira publicação em história de Tormenta. Só que ela não serve só para quem é jogador de RPG, só para quem conhece RPG. Não, ela é uma história para qualquer leitor de quadrinho pegar e ler. Vocês não precisam ter um conhecimento prévio do cenário, vocês não precisam saber o que é um druida, o que é um mago, porque vocês já têm essa base, possivelmente assistiram Senhor dos Anéis, assistiram Harry Potter. Vocês já têm uma ideia de como funciona um cenário de RPG medieval, com magias e tal. Outro ponto muito bom para quem vai ler Holy Avenger pela primeira vez é que a obra ela nos cativa por alguns pontos muito interessantes. Primeiro, se você é leitor de mangá, né? Se vocês estão aqui no Itadakimasu, possivelmente o grande foco de vocês são mangás realmente. Holy Avenger tem uma arte que lembra muito o dos mangás. O traço da Erika Wano é um traço muito voltado pros mangás. Outro ponto muito positivo é que os personagens são extremamente cativantes. É fácil se divertir com a Niele, se apaixonar pela Niele. A Lisandra, a gente fica apreensivo com tudo que ela tá passando, com os sonhos que ela tá tendo. O Torque, não tem como não amar o Torque, o jeito bagaceiro, o jeito mercenário dele, né? O Torque passa a série inteira xingando, e ele é um personagem forte, ele é um personagem cativante. Outro ponto muito importante em Holy Avenger são as referências, né? Holy Avenger bebe muito de referência de toda a cultura pop.
tem referências a Star Wars, tem referências a animes, tem a Niele, por exemplo. Eu não vou conseguir mostrar porque a câmera não vai focar bem, mas em diversos momentos vocês vão ver ela cantando aberturas de anime, né? As versões brasileiras, ela canta a de Inuyasha, de Sailor Moon, de Dragon Ball. Então vai nos cativando, a gente vai vendo as cenas e vai achando e dizendo, nossa, isso aqui é de tal coisa. Eu vou botar aqui algumas imagens, por exemplo, de quando personagens de outros mangás aparecem em Holy Avenger, assim, num canto. Tem o Inuyasha aparecendo, tem o Alucard, Hellsing também aparece. E é muito engraçado, porque a gente pega aquela referência, a gente entende aquilo ali e não perde a seriedade da obra ao mesmo tempo, né? Tem as referências acontecendo num canto, aparece um Pikachu escondido, um Bulbasaur, mas não é só num canto escondido, né? Não é para roubar o holofote, é só para ter a referência, e isso é bem legal. Um ponto muito positivo na história de Holy Avenger é que, por mais que o RPG seja aquele negócio de ter o personagem morreu e pode voltar, né? Por mais que isso, por conta de toda a magia, seja possível, Holy Avenger trabalha muito a questão da morte. Vários personagens morrem ao longo da história e são mortes sérias, são mortes impactantes, mortes que têm um peso na obra. O final da obra é um final que, na época que ele foi publicado, foi um final que, meu Deus, como que isso aqui aconteceu, né? Ele é um final muito surpreendente. Mesmo que, para quem conhece RPG, é um final que é insano. Porque Holy Avenger quebrou padrões, quebrou regras do RPG. Ela apresentou uma forma de interpretar as regras e de ver as coisas acontecerem que eu, pelo menos naquela época, com 13 anos, não imaginava ser possível. Só que eu conheço gente que era mais velho que eu na época e também se surpreendeu com a forma que terminou. E eu digo mais, eu vou mais longe. A forma que Holy Avenger termina, os plots twist que a obra tem, as reviravoltas, o peso final é algo que não é comum nem nas obras de hoje em dia. E eu não falo só das obras brasileiras, falo de todas, falo das obras japonesas, inclusive, sabe? Aquele peso que eu reclamei que o Isayama foi muito leviano em Ataque dos Titãs, ou aquele final Felizes para Sempre, super shonenzado de Demon Slayer, Holy Avenger quebrou isso completamente. Holy Avenger tem um final sério, um final duro, mas também tem um final feliz, né? Eu acho que o grande ponto de Holy Avenger e por que ela durou, ela dura, né? Não durou porque ela ainda dura depois de tantos anos, é justamente que o final de Holy Avenger, ele nunca é ruim, ele nunca vai se tornar ultrapassado, nunca vai se tornar menos inovador do que ele foi na época que ele saiu. Mesmo hoje vocês vão ler Holy Avenger, né? Procurem, comprem, tem a edição definitiva, tá à venda ainda. Vocês vão ler Holy Avenger e vocês vão se surpreender com a forma que terminou. Por mais que hoje vocês leiam 500 mangás, por mais que eu tenha toda essa minha coleção, eu li hoje o final de Holy Avenger e ainda me impactou, porque ele ainda é um final que eu vi poucas obras repetirem, poucas obras terem a coragem de terminar na forma como Holy Avenger terminou. E isso marca, né? Por mais que toda a história seja boa,
o final sempre é algo que marca, sempre nos faz querer reler ou comentar, é sempre o final. A primeira lembrança que a gente vai ter depois de terminar uma obra vai ser do final, porque é quando a gente vai decidir se a obra valeu a pena ou não. E Holly Avenger vale a pena. Ela não foi premiada como um dos melhores mangás internacionais do mundo. Ela não foi premiada com 2 prêmios HQ Mix à toa. Todo o reconhecimento que Holly Avenger tem é merecido, é justo, porque ela não só revolucionou uma geração, como ela mostrou que dá para fazer quadrinho de gente grande aqui no Brasil. Vocês já entenderam que eu sou apaixonado por Holly Avenger, né? Marcou a minha vida, é uma obra que eu colecionei Holly Avenger quando eu nem pensava em colecionar quadrinhos. Eu era um jogador de RPG que viu Holly Avenger e começou a ler. Então, tanto que o meu primeiro mangá mesmo, né, minha primeira série, a primeira coleção que eu fui fazer, foi mais de 10 anos depois. Foi lá 2011, 2012, quando eu comprei o meu Deadman Wonderland. Porque eu não era um colecionador de quadrinhos. Quando eu comprava Holly Avenger, eu não era um colecionador de quadrinhos. Mas teve todo um impacto na minha vida, na minha forma de ler. Foi dali que eu comecei depois a ir para livros, né? Eu li a trilogia de Tormenta e isso começou a me apresentar outras formas de leitura, já não tão infantis. Depois, quando eu comecei a me aventurar a querer ser escritor, muito de Tormenta marca a minha forma de escrever. Eu tenho muita influência nesse cenário. E talvez isso faça a minha opinião parecer um pouco parcial demais. Então eu vou trazer alguns pontos negativos, sim, porque eles têm. O primeiro ponto negativo é que eu falei ali que a obra tem o seu humor sem perder a seriedade, eu concordo, e é um fato. Só que tem momentos em que a obra exagera um pouco. Eu entendo a época, Holly Avenger saiu finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, era outro cenário, mas as piadas do Sandro Burro em determinados momentos me incomodam, né? Eu reli Holly Avenger essa semana e relendo agora eu peguei mais ainda esses pontos. Porque, por exemplo, tem uma personagem que morre e o Sandro vê o túmulo e ele não aceita que ela morreu, mas não é aquela coisa de ficar revoltado, ficar inconformado, não. Ele não aceita porque ele não consegue entender que ela morreu. Ele acha que não faz sentido, as pessoas estão fazendo uma brincadeira com ele, quando obviamente ela morreu. E, cara, não bate, sabe? Parece forçado esse humor. Tem vários momentos em que o Sandro, ele é burro, né? Os personagens chamam ele de burro, mas é uma burrice forçada que, como leitor hoje, me incomodou. Um ponto muito negativo nessa edição definitiva da Jambô: o volume 4 tá com uma revisão horrível. Vários erros de português, vários erros de revisão. Relendo ele, eu li o 4 inclusive hoje, então acabei de terminar de ler ele e me incomodou bastante durante a leitura, principalmente porque a reta final da obra, a gente está preso, a gente está imerso ali e os erros de português vão aparecendo e vão incomodando. Parece que o 4 foi feito meio que na correria, não sei. E são pequenas coisas, mas que não tiram o brilho de Holly Avenger. Quando eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre o maior mangá brasileiro de todos os tempos, todo mundo já ligou que era Holly Avenger.
Eu não falei em nenhum momento o nome de Holy Avenger. Vocês podem olhar lá no meu Twitter, quem me segue, quem interagiu comigo. Em nenhum momento eu falei o nome da obra. Mas já sabiam. Por quê? Porque Holy Avenger tem essa marca. E essa é uma marca que qualquer um que acompanha o mercado nacional, acompanha quadrinhos, conhece essa marca. Holy Avenger é um marco. É algo que não só marcou sua geração, mas abriu portas, abriu espaço para outros quadrinistas, para outras obras ganharem o seu destaque também, chamarem a atenção, mostrar que, gente, dá para fazer quadrinho nesse nível aqui no país. Eu repito, Holy Avenger teve 40 volumes no início dos anos 2000, né? Sem internet, sem redes sociais, sem toda aquela divulgação que hoje a gente vê no Twitter. A gente está vendo, vocês já devem ter visto em algum momento o mangá do Big Brother, né? Que está sendo, os grandes momentos do Big Brother estão sendo feitos em mangá e estão sendo divulgados ali no Twitter. E por que está ganhando essa repercussão? Porque tem toda a rede do Twitter, toda a rede dos Facebooks, né? Os grupos, para divulgar isso mais ainda. E assim vai ganhando mais espaço, vai chamando mais atenção e vai sendo divulgado. Isso não tinha no início dos anos 2000. E mesmo assim, Holy Avenger foi um sucesso que durou anos. E eu tô aqui em 2022 falando de Holy Avenger. Em 2022 eu só falo que eu vou conversar sobre o maior mangá brasileiro e vocês já ligaram que era Holy Avenger. 20 anos depois, uma obra ainda ter essa carga não é pouca coisa, né, pessoal? Bom, vocês viram que eu sou fissurado nessa obra. Holy Avenger é um dos meus 10 quadrinhos favoritos e não é só por questão de nostalgia. Realmente é um dos meus 10 quadrinhos favoritos de toda a minha vida. Porque é boa, ela tem uma história incrível, tem uma arte fantástica. E tanto que mesmo tendo a edição definitiva, mesmo tendo os 4 volumes gigantes da Jambô, eu mantive os meus encadernadinhos aqui, né? As minhas edições grampeadas. E é legal porque eu tenho volumes aqui que estão a página caindo, a capa está se soltando, mas eu mantive pela memória afetiva, por o que isso aqui representou para mim ao longo da minha vida. E é uma obra que eu tenho um carinho imenso. Ter Holy Avenger, poder fazer um vídeo sobre Holy Avenger foi algo que eu queria muito, né? Eu tô com a ideia de começar a trazer algumas coisas fora do mangá japonês, né? Eu não vou falar de Marvel, não vou falar de DC, mas tem algumas obras que eu quero trazer, né? Eu já falei para vocês de Juquinha, e só que antes de começar outros estilos, outras coisas fora do Japão, eu precisava falar de Holy Avenger. Ela tinha que ser a primeira. É isso. Esse foi o meu vídeo de Holy Avenger. Eu sei que quando eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre uma obra brasileira, muitos já ligaram que era Holy Avenger e pediram, disseram que queriam ver o vídeo. E tá aqui. Eu acho que talvez tenha ficado parcial demais, eu elogiei demais, mas é porque não tem como não elogiar, sabe? Se vocês lerem essa obra, vocês talvez não se apaixonem como eu, mas vocês vão ver que é uma obra diferente. É uma obra que marca a geração e que não deve em nada para muitas obras japonesas, tá? Vocês podem pegar isso aqui, eu arrisco dizer que isso aqui teria saído fácil na Shueisha, teria saído fácil na Jump, teria facilmente ganhado um anime que todo mundo ia amar.
porque o nível de Holy Avenger não deve em nada para tudo isso que está aqui atrás. Comentem, vocês já leram Holy Avenger? Vocês concordam comigo? Se não leram, vão ler, recomendo, é sério. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ajuda bastante. E na segunda a gente está de volta. Até lá!